Boa noite, amigos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra de hoje, que acontece todas as quintas-feiras, né, quando os nossos lares se transformam numa extensão da nossa querida Casa Vinha de Luz. Estão conosco hoje o Fabrício, né, nosso velho amigo aí sempre, né, que nos orienta tanto, a Denise, né, nos fazendo a tradução em Libras, que grande colaboradora nossa, o Nelson, né, convidado de hoje, que nos fará a palestra Como nos tornamos humildes, né, uma palestra bem, um tema, uma palestra bem interessante, né, é muito importante que a gente lembre da grandeza desse momento, do quanto nós somos privilegiados pela oportunidade de estarmos aqui. Todas as quintas-feiras, recebendo o ensinamento da doutrina de Jesus. Né? Essa semana, que a casa já começou também a retomada das aulas do ESD, que nós temos, em meio a tantos problemas, nós temos essa grande oportunidade de estarmos compartilhando o conhecimento. Então, isso é uma bênção que nós não podemos nunca esquecer, e eu acho que nós temos que agradecer a cada momento. E nesse clima, então, de agradecimento, eu vou proferir a nossa prece inicial, né? Seguida dela, o Nelson, então, continua e fazendo a sua palestra. Né? Então, nesse momento, eu convido todos para irmos serenando as nossas mentes, os nossos corações, nos concentrando, agradecendo, sim, muito a Deus e a Jesus por nos unirem nesse momento, onde nos juntamos a tantos outros que oram pela saúde da humanidade, pela saúde do corpo e do espírito. Nesse momento em que Deus nos concede a grande oportunidade de olharmos uns para os outros e uns pelos outros. Agradecemos por fazermos parte dessa grande corrente pelo bem, unidos pelo sentimento comum de amor ao próximo, pelo sentimento de fraternidade,
de solidariedade, e que se propõe a levar a palavra, e que a nossa palavra se transforme em ação, em trabalho. Pois é para isso que recebemos os nossos dons, principalmente o dom da vida. Pedimos amparo nesse momento, então, para a espiritualidade aqui presente. Pedimos o amparo de Cacique de Barros, mentor da nossa vinha de luz, a Jesus, nosso mestre incansável, nosso caminho, verdade e vida, e a Deus, nosso Pai maior, nossa luz. Que assim seja. Então, nesse momento, eu convido o Nelson, né, que vai nos ajudar a nós entendermos um pouco mais como nos tornarmos humildes. Uma boa palestra a todos nós. Muito obrigado a todos os irmãos pela acolhida. Esperamos, né, que o nosso trabalho possa nos levar a essa reflexão, né, tão importante. Como nos tornarmos humildes? Foi o desafio que o Fabrício, né, me fez. E eu vou dizer que eu vou responder a pergunta mais na parte final da nossa exposição. E aí a gente vai ver que a resposta dele é muito simples, mas de um significado gigantesco, imenso. Como é toda a sabedoria que a gente tem acesso através da nossa doutrina e através de todas essas comunicações espirituais e do grande exemplo do nosso Mestre Jesus. E também da misericórdia do nosso Pai Maior, que nos deixou esse legado todo e nos dá sempre a oportunidade de caminharmos para frente. Bem, o nosso tema, né, é como nos tornarmos humildes, que é uma pergunta que é instigante. Eu confesso para vocês que, por mais que a gente tente responder para nós, interiormente, né, a gente tem muita dificuldade. Porque, como sabemos, somos uma humanidade que está em evolução. Em evolução. Né? Então, a gente tem muita dificuldade de entender. Mas só recorrendo a Jesus que a gente vai ter o subsídio, né, a força necessária de entender melhor isso e buscar, né, esse objetivo. Bem, mas o que seriam os pobres de espírito, então, né, para que estão no Evangelho, né, e o que seriam esses pobres? Porque a gente está acostumado na nossa cultura a xingar os outros, né? É uma expressão depreciativa. Tu és pobre de espírito. Ah, é bem coisa de gente pobre de espírito. E na realidade, né, o significado evangélico de pobre de espírito, dado por Jesus, é outro. Como está lá no nosso evangelho, não são os baldos, os desprovidos, né, de inteligência. Jesus entendia os pobres de espírito como sendo aqueles que são humildes. Simplesmente isso. Como aqueles que são humildes. Mas o que é humildade? A humildade é estar se humilhando, que já é um derivativo disso? Não. Humilde é um estado de espírito, é um estado de como nos sentimos, né? De como nos portamos. Então, e Jesus ainda, né? Falando dos pobres de espírito, ainda dizia, pois que deles é o reino dos céus. Então vejo a importância de ser humilde, de ser pobre de espírito. Não como comumente se usa a expressão, não. Usando a expressão no sentido que Jesus a deu. Né? A de sermos humildes. Bem, seguindo com a nossa apresentação, né? Agora, presente, tá, pessoal? A gente então já viu que são os baldos, né, de espírito. E no início do Evangelho já nos alerta, né, que os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, homens de saber e de espírito no entender do mundo, né? Porque a gente conhecendo a sabedoria e a gigantesca, a imensa, né, presença de Jesus na Terra e com toda a sua sabedoria, com toda a sua humildade, né,
com todos os seus bons fluidos e energias, né? A gente sabe que esses homens de saber e de espírito é no entender do mundo. No entender mais elevado, eles não estariam tão bem colocados assim, né? Pois eles dizem, né, no Evangelho, que formam geralmente tão alto conceito de si próprios, né, e da sua superioridade, vamos colocar entre aspas, superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer atenção. Olha só, se acham tão acima, tão adiante, né, que Deus, Jesus, essas coisas são bobagens, é coisa para gente pobre, para gente humilde. Né? E quando reconhece, ainda reconhece, se igualando ao Pai e a Jesus. Mas não é essa, né, a questão toda. A questão é que eles acham que só eles têm razão, que as suas verdades são absolutas, que os seus julgamentos são magnânimos. Não há o que voltar atrás. Né? E essa tendência que os leva a alegar, né, aquilo que estando acima, porque se reconhecer que há um Deus acima deles, que há um ser mais evoluído como Jesus, isso, na visão dele, os depreciaria. E que os leva, né, a negar até então a divindade. Então veja que a questão da humildade, muito mais, é uma questão também de colocar o indivíduo no caminho certo. E o orgulho, né? Não tínhamos falado do orgulho ainda, mas o orgulho, essa chaga que deve ser extirpada da humanidade, segundo dizem os espíritos, né? O orgulho leva o homem a outro caminho. A gente vai desenvolvendo esse assunto agora, né? Bem, seguindo esse estudo ali do Evangelho, no capítulo 7, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, e é preciso ressalvar, né, que Mahatma Gandhi disse que um dia podiam sumir todos os livros do mundo. Se ficasse apenas os evangelhos de Jesus, já seria o suficiente para a humanidade. Então vejo a grande fonte de sabedoria que são os evangelhos e o nosso evangelho em especial que estudamos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu quero trazer uma passagem do livro Boa Nova, que é quando os discípulos estão reunidos com Jesus, né? E eles estão lá conversando, pouco antes, já estão na Santa Ceia, e Jesus, então, para demonstrar essa humildade, ele passa, então, a lavar os pés dos seus discípulos. Que até hoje, né, em algumas cerimônias religiosas de outras tradições, o lava-pés é um momento, né, de muita humildade, um momento para se lembrar do Cristo. Mas, nessa passagem que Humberto de Campos nos conta, houve um protesto geral dos seus discípulos, inclusive Pedro, né, era o mais revoltado, né? Mas os seus discípulos se revoltam e Jesus, então, repetiu, como diz lá escrito, um imorredouro ensinamento. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, por que eu sou? Se eu, senhor e mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés um dos outros no caminho da vida. Então veja, aqui ele já dá uma grande lição de que a gente, né, os discípulos, os discípulos, né, pela eternidade, nós devemos lavar os pés um dos outros. Isto é, ter uma relação humilde, uma relação de irmãos um com os outros. Não há ninguém acima, não há ninguém abaixo. Estamos todos no mesmo nível. Somos discípulos do mesmo mestre, somos filhos do mesmo Pai. Essa é a grande lição de Jesus, né? E ele segue, porque diz que porque no reino do bem e da verdade maior, né? Será sempre aquele, a verdade maior será, na verdade, o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. Então, olha só, está nos dizendo que aquele, então, que é o humilde, o que se fez menor de todos. Mas não menor nesse sentido que o orgulho interpreta, sentido de ser inferior. O menor no sentido de ser o mais humilde, o mais amoroso, né? O mais dedicado. Então veja como há essas nuances, nessas interpretações que são diferentes. Pelo orgulho interpretamos as coisas, né, de uma maneira muito severa.
e pela humildade interpretamos elas como sendo um bom caminho para chegarmos ao Pai. E sigamos, então. Dizendo, né, passando, então, voltando ao Evangelho, saindo lá do livro Boa Nova, dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Então, vejam só, a entrada no reino de Deus, né, o reino dos céus, num reino que seja harmonioso, num reino que tenha toda aquela qualidade, né, de vida, digamos assim, né, a qualidade de estado do espírito. No livro Nosso Lar nós já vimos, né, e no filme também, né, que André Luiz fica num umbral muito 7, 8 anos, né, e só quando teve a posição humilde de pedir ajuda é que ele pôde ir, então, para os céus, que era aquela colônia maravilhosa onde foi tratado, né? Onde depois passou a trabalhar também. Então, veja, esses significados que tem no Evangelho a gente vê propagados, né, em toda a literatura espírita. É a simplicidade, é a humildade que vai nos levar ao reino dos céus? É o que vai nos levar às colônias espirituais, vai nos levar a níveis mais elevados de vibrações, de amor, de carinho e de relacionamento com nossos irmãos. O ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Então, olha só, não estamos falando daquele ignorante violento, né? Dessa ignorância que muitas vezes prejudica, como está tanto em voga pelo mundo afora. Mas falamos daquela ignorância do não saber, mas também da humildade de que não sabe, mas que precisa aprender. Esses ignorantes, humildes, certamente, né, ganharão o reino dos céus porque estarão aptos, estarão dispostos a aprender sempre. E por isso, por serem humildes, aqui grandes conhecimentos vão lhes chegar à sua consciência, né? A humildade, meus irmãos, aproxima de Deus. Mas o orgulho o afasta. Porque não podemos, através do orgulho, né, estar próximos de Deus, que tanto nos ensina através da espiritualidade, através do exemplo de Jesus, que devemos, né, manter essa postura humilde. E o orgulho nos leva a pensar que somos superiores, que estamos em posições privilegiadas, quando Deus não privilegia nenhum de seus filhos. Somos todos iguais perante Ele. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, é a mim mesmo que recebe. Então, olha, aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno, isso é, aquele que não se engrandecer. Se humilhar não é no sentido negativo, se tornar menor, como falamos, né? Se tornar inferior. O se humilhar é reconhecer que é um espírito em evolução, que atualmente está em determinado nível de evolução. Mas jamais, mesmo chegando à perfeição, jamais vai superar o Pai Celestial. Haroldo Dutra Dias nos diz que mesmo Jesus Cristo, a quem nós consideramos o espírito mais perfeito que já habitou a Terra, faz parte de uma hierarquia de espíritos crísticos. Elevados todos eles, mas cada um tem sua hierarquia, cada um tem suas responsabilidades. Jesus é o governador da Terra. Há um espírito governador do sistema solar. Há um espírito governador da galáxia. Então, mesmo entre os espíritos perfeitos, há essa hierarquia. Mas ninguém se sente inferior ou superior. É questão apenas de evolução, de trabalho, né? E humildes o suficiente para reconhecer sua posição naquele momento. Seja o vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nesta outra ele diz, aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se elevar será rebaixado. É isso, né?
que ele nos diz o tempo inteiro no Evangelho, que aqueles que se elevam, né, eles vão ser rebaixados. Por quê que vão ser rebaixados? Porque Deus vai o punir? Porque Deus vai castigá-lo? Não é isso. É porque geralmente quem se sente muito acima dos outros acaba tropeçando nos próprios passos. Por se achar superior à humanidade, acaba tropeçando nas suas próprias vaidades, nos seus próprios defeitos. Então vejo, né? Muito interessante isso, porque até conta a história, né, de quem chegou numa festa e quis logo pegar os primeiros lugares e que poderia ter passado a vergonha do dono da festa ter pedido para ele levantar, para dar lugar a um outro convidado mais eminente, e ele teria que ir para o fim da fila. Então aquele que se eleva será rebaixado, né? Diz nesse capítulo do Evangelho, aquele que quiser tornar-se maior, seja vosso servo, diz Jesus. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Ele disse isso porque os seus discípulos estavam revoltados, porque chegou uma senhora lá com 2 filhos e queria que os filhos então sentassem um à esquerda e outro à direita de Jesus. Né? E ele pergunta aos meninos, né, se eles teriam condições, né, de beber do mesmo cálice que ele. E os meninos dizem que sim. Então os discípulos se revoltam e ele então dá mais uma lição, né, de humildade. Aquele que se eleva será rebaixado. Está lá nesse capítulo do Evangelho. Aquele que quiser tornar-se maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso escravo. Seguindo então o nosso estudo, para depois responder a pergunta, hein? Olha, não respondi a pergunta ainda. Graças te rendo, né, meu Pai, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as ter revelado aos simples e aos pequenos. Doutos e prudentes seriam aqueles, né, que se achavam muito orgulhosos, muito assim bem colocados, que estavam acima de Deus. E doutos eram os que se achavam sábios, né? Tanto que, né, a palavra doutor hoje, que é um reconhecimento a quem sabe muito, né? Deve ter certamente derivado dessa palavra. Mas esses doutos, né, pseudo-sábios, né, Jesus então graça rende que não revelaram esses segredos da humildade, esses pequenos segredos do mundo, né, que tornam a vida muito melhor, que tornam a vida mais feliz e tornam o espírito, né, mais evoluído também, né? Ele diz que aos orgulhosos, os prudentes, né, e aos doutos, os sábios, que se acham acima de Deus, esse lhe reserva a pesquisa dos segredos da terra. Isso é, coisas muito efêmeras, coisas muito materiais, coisas muito superficiais, né? E quem sabe até o apego, né, ao bem material, né? Enfim, lhe dá uma pesquisa dos segredos do materialismo, né? Mas revela os do céu aos humildes que diante deles se prostram. Então, aos pequenos, né, e aos humildes que diante deles se prostram. Vejam só, que lição, né? Os segredos da terra, os materiais, aqueles que não elevam muito espíritos, foram todos dados aos doutos e aos prudentes. Mas aqueles que revelam os segredos do céu, isso é, o segredo que eleva o espírito, esses foram apenas dados aos pequenos e aos humildes. Vamos indo adiante. E também quando chegamos nas instruções dos Espíritos, na parte das instruções dos Espíritos, no capítulo 7, né, dos bem-aventurados pobres Espíritos, os Espíritos respondendo a Kardec, eles nos alertam. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Será? O que vocês acham? Né? Quando a gente vê esses programas de celebridades, programas de atletas muito famosos, bem-sucedidos, empresários, mega empresários. Será que a humildade é esquecida nesses momentos? Acho que ela não é nem questão nem de ser esquecida, ela nem é lembrada, na verdade. Ela nem faz parte do contexto. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. E é verdade. Há 2000 anos, Jesus esteve aqui e deixou seu grande exemplo de humildade. Mas ainda assim, boa parte da humanidade e boa parte do nosso tempo
a gente ainda não segue os seus exemplos. Entretanto, sem humildade podeis ser caridosos com vossos próximos. Será que seremos? E é por isso que a gente tem visto tanta crueldade pelo mundo, né? Por que falta essa humildade? Governantes, famosos, grandes empreendedores, ou mesmo grandes sábios, né? Que têm um grande conhecimento. Muitas vezes, não tendo humildade, né? Acabam por não ser caridosos com o seu próximo. Muita gente que tem muito, apegado a tudo que tem, poderia, com o mínimo que abrisse mão, fazer a felicidade de tantos humildes e pobres, né, que precisam. Vejam, meus irmãos, que nós temos alguns milhares de bilionários no mundo. E certamente daqui a pouco vão ter alguém trilionário. Mas nós não vemos, né? Vemos ações assim para passar por bonito. Mas ações efetivas, né? Para acabar com a fome em determinado lugar do mundo, para acabar com a miséria, né? Nós vemos muito pouco. Muito pouco. Gente querendo agregar muito, mas dividindo muito pouco. Ó não, pois que esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhes, né? Está dizendo que não pode ser caridoso com o vosso plano, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Esse sentimento de humildade nivela todos. E nivelando, nos tratamos cada um como irmãos, todos, né? Cada um com todos, se tratando como irmãos, certamente, né? Esse auxílio mútuo vai vir naturalmente. Sem a humildade, apenas vos adornai de virtudes que não, agora tapei ali, né? Que não possuis. Como se trouxesses um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Olha só essa expressão. Como trouxesse um vestuário para ocultar as deformidades do seu corpo. Então, sem a humildade, nós vamos adornar de virtudes que apenas esconderão, né, a nossa falibilidade, a nossa imperfeição. É preciso ser humilde até para reconhecer, né, os nossos defeitos. Senão, é como diz ali, nós vamos vestir uma roupa que apenas esconde os defeitos do nosso corpo. Ainda tem outras passagens nesse capítulo 7, inclusive a missão do homem inteligente na Terra, que a gente não vai abordar aqui, porque a gente entrou muito superficialmente, né? Apenas para sugerir, né, algumas coisas, para que a gente responda essa pergunta que o Fabrício me fez. Como nos tornarmos humildes? Alguém tem uma ideia própria de como a gente pode se auto-motivar, né? Se auto-ajudar, né? Se auto-estudar para nos tornarmos humildes? É claro, né, que existem várias maneiras. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo já nos deu essa resposta. Ela está meio escondida lá num cantinho, né? Mas a gente tem essa resposta. A espiritualidade já nos deu. Está lá, na parte que fala das instruções dos Espíritos. E ela nos diz assim, lá no final, no capítulo 7, né, a instrução dos Espíritos. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez colocando acima de todos os profetas. Veja, a solução às vezes está ali, né? Está na nossa frente. Não é verdade? A resposta da pergunta estava à nossa frente. Estava no Evangelho de quem me fez, do Fabrício, que me fez a pergunta. Estava no Evangelho da Beatriz, estava no Evangelho de todos os irmãos. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando acima de todos os profetas. Mas esse acima de todos os profetas, para Jesus, não é estar em posição superior. É simplesmente porque ele trouxe conhecimentos que nós não tínhamos, que esses profetas não tinham. Nos trouxe principalmente o conhecimento da
humildade como essencial para galgarmos as entradas, as portas dos céus, né? Dos níveis mais elevados, dos mundos mais elevados. Mas, principalmente, ele resumiu toda essa necessidade de humildade quando ele diz: amai o teu pai acima de todas as coisas, isso é, coloca o teu pai acima de ti, de todas as coisas. E amai o teu próximo, isso é, esse que está do teu lado, no mesmo nível. Não, tu não estás acima, tu não estás abaixo. O teu próximo, é por isso que ele se chama próximo. Ele está no mesmo nível. Como a ti mesmo. Isso é, amando-se mutuamente. Tu te amando, cuidando de ti, né? Evoluindo junto com esse próximo. Ninguém acima, ninguém abaixo. Ninguém superior, ninguém inferior. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois eles ganharão, né? Pois é deles o reino dos céus. Respondida a pergunta, meus irmãos, eu convido todos então a refletir sobre a resposta, que é simples, mas tem um conteúdo gigantesco por trás, que é o nosso Evangelho, que tem grandes conhecimentos explícitos e implícitos nas entrelinhas, nos significados diversos de todo o seu conteúdo. Muito obrigado, meus irmãos, pela oportunidade mais uma vez. Esperamos, né, que a gente possa seguir estudando, humildes, sempre humildes, sabendo que temos muito ainda a aprender e assimilar. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Nelson, então gostaríamos de agradecer a essa reflexão, as informações que nos trouxe, esse resgate histórico. Respondida a pergunta ou não? Está respondida. Agora precisamos conquistá-la, né, através aí bastante do estudo e do esforço. Né? Respondido está, né? Não está, agora tem todo o trabalho, né? De entender a resposta. Exatamente. Pois é, essa virtude, né, que é basilar, então aí que permeia as outras virtudes, né, que por sua vez o orgulho é o vício da alma antagônico, né, a humildade. Então, o orgulho seria o principal entrave, né, para essa conquista aí da verdadeira felicidade. Né? O orgulho faz com que não reconheçamos nada acima de nós. Por isso, né, por sua vez, a gente acaba não reconhecendo a Deus, a gente não reconhece a espiritualidade, a gente não reconhece as nossas próprias falhas. Então, sem perceber nossas falhas, não nos melhoramos. Sem se melhorar, não deixamos de sofrer, né? Então, sem humildade, não seremos felizes. Então, fica aí o convite para que todos trabalhemos no desenvolvimento da nossa humildade sincera, que ela, então, nos habilitará, né, a conquistarmos, então, a verdadeira felicidade da alma e do espírito. Então, agradecemos aí mais uma vez ao Nelson e vamos encerrar, então, e encerro aqui com um convite a todos a nos seguir, então, na nossa fanpage do Facebook e também a nos seguirem aqui no canal do YouTube. Em ambas as redes sociais, vocês nos encontram por Vinha de Luz Gravataí. Assistam, então, também todas as playlists que temos no canal do YouTube. Uma delas é Estudo das Leis Morais e também a playlist Estudando a Mediunidade Online. Também deixamos aqui como playlist todas as demais palestras gravadas, né, nas quintas-feiras às 20 horas. Então a gente já tem aí uma coleção de palestras que a gente pode assistir, reassistir e estudar. Então, agora encerrando de fato, né, eu agradeço a presença de todos que nos acompanharam,
a Denise, que gentilmente nos ajuda com a tradução em Libras, ao Nelson, que colaborou aí conosco, né, com essa ótima palestra, e a Bia pelo trabalho de sempre conosco aqui. Então, agradecemos aos nossos mentores espirituais, aos mentores espirituais do Vinha de Luz, que nos deram toda a assistência necessária para o desenvolvimento e conclusão aqui desta palestra. E, sobretudo, como sempre, ao nosso mestre e amigo Jesus. Agradecemos e até a próxima oportunidade, então. Até mais. Boa noite.